Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabe as Mulheres. Como é que tá a sua família? Tá tudo bem por aí? Olha, a gente vai falar sobre isso, hein? Família! A gente tá no mês de maio gravando esse podcast aqui em João Pessoa, no estúdio Wincast. Tô aqui ao lado das minhas queridas Deise Mary Costa, Jardilene Martins. Hoje bem juntinho aqui nós três, ó. Dá um tchauzinho aqui nós três. E hoje é da família, viu? O mês é da família, E o mês dia de também. maio. Dia Internacional da Família, decretado pela ONU. Coisa boa! Coisa boa! Então foi bem acalhado, nem foi planejado, mas deu certo. Gente, é isso. A gente está juntinho aqui porque hoje nossos convidados, né, são dois, na verdade, um casal que tem experiência no assunto. Costuma fazer aconselhamentos, tem muito a nos ensinar, já vou apresentar eles. Antes eu quero cumprimentar minhas queridas, como é que vocês estão? Como é que tá a família? Graças a Deus a família vai Tudo bem. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou começar logo dando esse dado aqui. Peraí, que eu vou botar meus óculos. Dá licença. É porque é o charme, é. Vamos lá, para cada 100 casamentos, quase 46 divórcios. Isso é um tempo médio aí. É uma média que tem nos dados do IBGE de 2024 no Brasil. Para cada 100 casamentos, quase 46 divórcios. Vê só, é um número grande, né? E a gente quer falar um pouco sobre isso também. Eu vou apresentar nossos convidados, pastor Rômulo Quaresma Nóbrega, sua esposa Rosemary Nóbrega. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabe as Mulheres. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Que bom. E a gente começa falando de um dado negativo, porque divórcio realmente não é uma coisa que agrade a Deus, né? Verdade. Mas as pessoas estão, de certa forma, banalizando o casamento, né? Isso a gente vê que isso é muito comum. A gente vai falar já sobre isso. Vou só começar apresentando eles. Eles são naturais de Campina Grande, na Paraíba, casados há 38 anos, são pais de 3 filhos, avós de 5 netos e há mais de 30 anos envolvidos no Ministério de Aconselhamento de Casais. Ele hoje é pastor presbiteriano, pastor auxiliar na IPBE, que é a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, em João Pessoa. Os dois são especialistas em aconselhamento cristão e em 2018 criaram o Ministério Queremos Acertar, que ministra curso preparatório para noivos. Isso é muito bom, porque dá uma base aí, né, para quem está começando, né, com a esperança de que vamos ser felizes para sempre, né? E querem acertar. Antes da gente começar o bate-papo, posso pedir para Jardilene orar, que estava mais pertinho do microfone. Ora aí. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, para aprendermos de ti, Senhor, para trazer conhecimento, Senhor, para quem nos ouve, quem nos assiste. Em nome de Jesus, abençoa tudo que for dito aqui, abençoa este casal, que ele traga bastante conhecimento e que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, a gente quer falar porque nós, como mulheres que querem ser sábias mulheres, e nem sempre a gente foi, né, ao longo da nossa caminhada, eu tenho quase 60 anos, já fui casada, hoje não sou mais, justamente pelos erros que a gente às vezes comete, pelas nossas escolhas, a gente quer ajudar outras pessoas a observarem melhor na maneira de escolher aquela pessoa que vai ser seu companheiro de vida ou sua companheira de vida, a maneira como você vai lidar com essa relação tão complexa que é o casamento, porque muita gente acha que é fácil nos romances, nos doramas, a gente acha tudo lindo, maravilhoso, mas na realidade é um desafio diário você conviver com outra pessoa que tem enfim, caráter, pensamentos, educação muito diferente, né? E aí eu queria começar falando sobre o que é que mudou, por que é que os tempos mudaram. Os casamentos antigamente duravam mais, a gente tem essa impressão, né? Que duravam mais. O casamento mudou porque os tempos mudaram ou os valores mudaram? Eu queria começar falando sobre isso com vocês. Então, eu entendo que o princípio do casamento continua o mesmo. As Escrituras Sagradas nos mostram que Deus criou o casamento para que fosse a forma como nós nos aproximamos mais de Deus. Casamento, o apóstolo Paulo diz que ele é uma representação da relação entre Cristo e a igreja. Então nós somos criados
para o casamento. Deus criou a família em primeiro lugar. Antes de qualquer instituição, antes mesmo de o pecado entrar no mundo, Deus estabeleceu o casamento e a família. Os princípios estão nas Escrituras Sagradas. Os princípios não mudaram. O que mudou ao longo do tempo? A forma como as pessoas reagem às suas dificuldades, às suas necessidades. Desde o começo, o casamento sempre foi uma relação difícil entre homem e mulher. E um livro que nós estamos estudando no nosso PG, por exemplo, Homens de Verdade, ele diz que o casamento nunca foi fácil. Se fosse fácil, não seria agradável como é, né? Então, o casamento ele sempre foi uma relação difícil. No passado, as pessoas retraíam mais, as mulheres eram mais presas, eram mais dependentes em todos os sentidos, né, da pessoa, da figura masculina. Ao longo do tempo, a partir dessas revoluções feministas e uma série de coisas, de outras revoluções industriais, a mulher ganhando espaço no mercado de trabalho, ganhando espaço nas sociedades. Então, isso foi se tornando mais visível. As dificuldades nos relacionamentos, eles estão desde o Antigo Testamento nas Escrituras Sagradas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra que todos os relacionamentos tiveram dificuldades. Uma vez eu fiz esse trabalho, eu fiz esse exercício. Eu pensei, eu vou procurar na Bíblia uma família que possa servir de exemplo para mim. Aí comecei lá pelo Antigo Testamento, saí procurando por mim. Abraão, Moisés, Davi, até deixei a parte, né? Aí fui seguindo Salomão, fui para o Novo Testamento, não encontrei uma família só que não tivesse enfrentado problemas. A questão é que no passado as pessoas se dispunham mais a resolver os problemas, se empenhavam mais, tinham mais altruísmo, mais dedicação para resolver os problemas. A nossa sociedade hoje, tudo virou muito fluido, muito descartável. Então, se eu não estou feliz no relacionamento, por que devo tentar? Então, vou mudar para outro. Talvez é mais fácil mudar para um outro do que tentar consertar o que a gente está vivendo. É isso que a gente tem vivido hoje. Então, o que mudou, né, foi a forma como as pessoas estão reagindo às dificuldades, né? Não tem interesse de lutar, não tem desejo de lutar. Então, se tornou muito fluido. As relações se tornaram muito fluidas e descartáveis. O senhor falou aí do tema, eu vou puxar uma coisa que é até um pouco polêmica, mas que acho que a gente deve falar sobre isso, que é um assunto que teve muita repercussão recentemente sobre a questão da violência, né? Que houve uma pastora aí que foi muito falada nas redes sociais, porque, tipo assim, ela abriu o verbo falando de que a mulher não deve suportar, que ela até fala assim, pare de orar por ele, né? Ore por você. Porque a mulher, no caso, sofreu um tipo de violência, ela não é obrigada a suportar aquilo em nome da preservação do casamento, né? E a gente hoje vê casamentos sendo muito atingidos por isso. Lógico, a gente sabe que é o pecado que está em nós. Então, um homem que comete um tipo de violência contra a mulher, ele está fora da bênção de Deus e da palavra de Deus. Ele está agindo conforme o ego dele, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Até que ponto a mulher ela deve preservar um casamento em que não há essa submissão a Deus? Porque ela pode ser submissa, ela deve ser submissa ao marido, mas até que ponto o marido pode fazer o que ele quiser? É um pouco polêmico isso, mas é bom a gente... Mas eu acho até que você falou no livro, né, sobre isso. Então, isso realmente é polêmico, mas de certa forma não é tão polêmico. A Bíblia é muito clara nisso. Quando Paulo escreve os Efésios, capítulo 5, é onde nós encontramos o texto mais proeminente sobre a relação marido e mulher. Quando Paulo escreve lá, ele diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Deve cuidar dela como ele cuida do seu corpo. Então, se o marido não bate em si mesmo, por que ele vai bater na esposa? Então, quando o marido bate na esposa, ele descumpre isso aí, ele transgride esse ensinamento e, em especial, ele quebra o mandamento cultural, né, que nós encontramos lá em Gênesis 2, que o homem deve cultivar e guardar todas as coisas. O homem foi criado para cultivar
e guardar a criação, a natureza, a sua família e a igreja do Senhor. Então, quando o homem está fazendo isso, ele não está cultivando, não está guardando, ele está infringindo o mandamento das Escrituras Sagradas. E o texto de Paulo, ele, como você colocou, ele é muito interessante, o capítulo 5 de Efésios, porque Paulo trata das relações interpessoais. Mas geralmente, quando a gente vai, ou a maioria das pessoas vai tratar desse assunto, do relacionamento entre marido e mulher, começa com o versículo 22. Vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo, quando começa a tratar das relações interpessoais, ele começa no versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é possível a gente viver um relacionamento saudável, segundo as Escrituras Sagradas, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Porque nenhuma mulher consegue ser submissa ao seu marido se não for através do Espírito Santo. Nenhum marido consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja se não for por meio do Espírito Santo. Então o princípio começa no verso 18. Enchei-vos do Espírito Santo. A partir daí o apóstolo Paulo vai seguindo nas orientações. Ele chega no verso 21 e diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, tanto marido quanto mulher devem ser tementes a Deus. E aí Paulo começa a descrever as funções de cada um. Vós, maridos, mas vossas mulheres, a vossa mulher, como Cristo amou a sua igreja. Sempre há um indicativo, ame. Há um imperativo, ame a sua esposa, mas há um indicativo, como Cristo amou a igreja. As mulheres, ele diz, mulheres, seja submissa ao vosso marido, como a igreja é ao Senhor. Sim. Então, há o imperativo de ser submisso como a igreja ao Senhor. Mas ambos precisam estar sujeitos ao temor do Senhor. Quando o marido agride a esposa, quando o marido bate em alguém, na verdade nós não temos direito de bater em ninguém. Né? Muito menos naqueles que estão mais próximos de nós, com quem fomos feitos uma só carne, uma aliança. Né? Então, quando o marido faz isso, ele descumpre o que a Bíblia diz. Né? Então, a mulher não tem obrigação de viver sujeita a um relacionamento desse tipo. O que acontecia muito no passado é que as mulheres relevavam isso e diziam assim, não, mas porque o homem é assim mesmo, né? A gente precisa suportar, a gente precisa ser submissa sem entender o que é a submissão. Porque quando alguém bate em outro, está transgredindo o mandamento do Senhor, está deixando de ser sujeito ao Senhor. A esposa só deve ser submissa e sujeita ao seu marido enquanto ele for sujeito e submisso ao Senhor. A partir de então, ele não tem obrigação disso. Isso é polêmico. Nós recebemos uma vez um casal para aconselhamento em que o marido já tinha tentado contra a vida da esposa. Nós não os conhecíamos. Primeira vez que ele chegou lá em casa, que eles chegaram lá em casa, eu pedi que eles comentassem sobre o que estava acontecendo. Então ela relatou. Eu perguntei se ele confirmava. E ele disse que sim, confirmava tudo o que ela tinha dito. E aí eu disse para ela assim, olha, a senhora não tem a obrigação de continuar casada com ele. Inclusive, se a senhora quiser, eu posso ajudá-la a denunciá-lo e ele pode ser preso, considerando a lei Maria da Penha. Entretanto, se vocês quiserem ser acompanhados à luz das Escrituras Sagradas para mudar esse quadro, a gente está aqui à disposição. Mas a senhora não tem a obrigação de continuar casada com ele. Vocês estão dispostos? Aí eles disseram que sim, a gente continuou no aconselhamento. Entendeu? Mas isso é muito polêmico, porque, por vezes, fica nessa espiritualização demais do relacionamento e acaba acontecendo coisas danosas para a família e quem se responsabiliza por isso. Verdade, verdade. Então, a gente precisa entender que nós estamos sujeitos às Escrituras Sagradas, mas também estamos submissos às nossas leis cíveis, que precisamos cumprir. Né? E eu acho também, em relação à oração, que você falou, eu acho que isso não tira o direito dela orar. Né? Mesmo acontecendo, a esposa deve orar pelo seu marido. Até para que haja uma transformação. Muitas vezes ela pode ter uma vida espiritual maior, tenha mais proximidade com o Senhor, e ali ela buscar a oração, como a gente viu exemplos nesse tempo de vida, a gente conheceu mulheres que sofreu abusos de agressão, mas nunca deixou de orar, e hoje ela tem um lar completamente restaurado, sabe? É lindo a gente ver.
Mas ela foi firme na oração. Mesmo em meio à dor, ela buscou o Senhor, orou intensamente e viu seu lar restaurado. E é por isso que é importante esse aconselhamento que fazem as igrejas, de ter essa noção dos limites também, mas buscar, logicamente, a transformação, que é isso que Deus quer para todos. Que Deus quer. E aí eu queria saber de vocês, fora esse exemplo assim, que vocês citaram aí, de violência, mas que outros desafios vocês veem em relação aos casamentos, aos casais que procuram vocês, e quais são as principais fraquezas ou dificuldades que os casais enfrentam para conservar os casamentos? Vocês acham que assim, é a questão financeira, é a questão de criação dos filhos, é a modernidade, é o mundo inserido no lar? O que é que vocês observam pelos casais que vocês já receberam? Então, um deles é a falta de comunicação. A gente tem recebido vários casais que o problema muito sério é a falta de comunicação. Os problemas existem, mas não querem diálogo, não querem abrir o coração e nem querem ajuda. Às vezes um lado quer, mas o outro não aceita se expor. Você não vai me expor para ninguém. Então o casal vai sofrendo. O casal termina acontecendo a separação por falta da comunicação. E eu sempre digo assim, que nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação. Verdade. O diálogo é essencial no relacionamento pai e filho, marido e mulher, no amizade. Tem que ser uma base. E tem faltado muito a comunicação entre marido e mulher. Vocês concordam que, por exemplo, chega uma irmã se queixando do marido. Ele é agressivo, ou ele não fala, ele é calado, ele é trancado, ele é esquisito. Vocês concordam que o namoro, o noivado, antes do casamento, a mulher já tem essa observação do homem, né? Você já vai saber com quem é que você vai viver. Por que eu falo isso? Quando eu morava em Mato Grosso do Sul, eu trabalhei com um casal, muito mesmo, e praticamente sozinha, porque o meu esposo, apesar de estar na igreja, ele não gostava dessa área, e eu sempre gostei. Então, quando vinha essas queixas, eu perguntava como é que era no namoro? Como é que era no noivado? Isso. Ele já era assim ou ele mudou? Não, é que... Então, você tem coisa de conhecer a pessoa. E, às vezes, a mulher conhece e, por gostar, ela vai tentar uma coisa que ela já está vendo que não engrena, não entra a marcha. Tá? A caixa de marcha está com defeito. Aí ela entra num relacionamento que vai trazer esse tipo de problemas para dentro da igreja. Tá? A gente está falando de igreja, né? Da igreja. E consertar um relacionamento assim, eles vêm para a gente consertar, acha que a gente pode ter esse poder. Nós não temos. Nós não temos. Primeiro é o Senhor. Se não for a palavra. A palavra. E geralmente você pode notar, quando o homem quer, a mulher não quer. Quando a mulher quer, o homem não quer. É muito difícil. É muito difícil. Então, né, se a gente fosse dar hoje um conselho, nós aqui, viúvas, 2 viúvas, para as moças novas, procure em oração e confirmação na palavra. Não adianta ele ser bonito, alto, simpático, de boa fala. Se ele não tem alguma coisa que confirme em Deus para sua vida, sai fora, né? A gente sabe que a pessoa só conhece de verdade quando começa a dividir a cama, né? Mesmo, mas eu faço sempre essa pergunta. Como foi o namoro? Né? Porque dá sinal. Às vezes a pessoa é calado. Eu tenho experiência com meu marido, ele sempre foi muito calado. Mas desde do namoro que a gente já conversava sobre isso, a gente já tratava isso. Sabe? Porque eu não queria viver um relacionamento onde eu conversasse sozinha. Né? Não tem conversa. E eu faço sempre essa pergunta. Quando o problema é a comunicação, como foi o namoro? Como foi o noivado? Porque às vezes não quer perder, achando que vai consertar, mas aí depende do outro lado.
né? Porque uma pessoa, como você falou, ninguém conserta Não ninguém. conserta. É preciso a pessoa querer. Essa questão dessas diferenças é o primeiro assunto que a gente trata no nosso curso de noivos, né? O conhecer durante o namoro. O namoro hoje é a fase, para mim, mais importante do casamento. Porque uma vez eu recebi um livro de uma pessoa que me mandou, era um livro antigo, nem existia, nem é publicado mais. E eu fui muito atraído pelo título do livro. Ele disse assim, o título do livro é assim, o divórcio começa no namoro. E aquilo me chamou a atenção. Aí realmente é isso que você está falando. O namoro vai começando a perceber as diferenças e não vão sendo tratadas, vão sendo escondidas. Não, mas quando casar a gente melhora, quando a gente, né, e não vai tratando. E esse é o primeiro tema que a gente trabalha no nosso curso de Bíblia. Como é que vocês percebem as diferenças? O namoro é o tempo de você identificar as suas semelhanças e as suas diferenças. E aí você chega num ponto que diz assim, vou encarar, vale a pena lidar com essas diferenças, vamos trabalhar juntos, aí você dá um passo em seguida para o noivado. E aí esse compromisso já se torna mais forte, de ajudar um ao outro, de edificar um ao outro. E aí, quando chega no noivado, que vai partir para o casamento, a pergunta que deve fazer é assim, será que eu sou a pessoa certa para ajudá-lo, ou para ajudá-la a ser uma melhor pessoa, a ser um melhor cristão, a ser um melhor homem, a ser uma melhor mulher? Porque geralmente a gente faz a pergunta ao contrário, né? Será que ela é a pessoa certa para mim? Para me fazer feliz. Será que porque casar comigo é meio tirar na Mega Sena, né? Será que ela é a pessoa? Mas a pergunta deve ser o contrário. Será que eu estou disposto ou disposta a ajudar essa outra pessoa a ser uma pessoa melhor? Será que nós vamos caminhar juntos nesse sentido? Essa é a pergunta que deve ser feita. E a partir daí, partir para o casamento, né? No nosso curso de noivos, nós já aconselhamos alguns casais a não casar. A gente acha que não é o caminho melhor para vocês. Porque um dos casais que Mary pegou pesado mesmo com ele, eles tinham a ideia, disseram pra gente assim, a gente vai casar, mas se não der certo a gente separa. Então, se você entra numa relação com esse pensamento... E hoje é normal, né? Hoje é bem comum isso aí. Entendeu? Já entrar com essa possibilidade. Então, esse tempo do namoro é importantíssimo no relacionamento. É muito importante. O namoro, o noivado, passos seguintes para que o casamento seja bem sucedido. Porque a gente, na época do namoro, maravilhoso. Né? Tudo é lindo. Isso. Tudo são flores. É flores. Né? Os defeitos você fica meio que jogando para escanteio, que é para não enxergar, né? Não passar por cima disso. Mas Porque é porque... a paixão, né? O Não, amor. eu acho que nem só a paixão. No namoro ainda tá um querendo agradar o outro. Também. E depois Acontece que muito formaliza o compromisso, que é o casamento, que deveria ser agora mais forte esse interesse de um agradar o outro, aí diz, não, agora já estou casado, não tenho mais interesse em agradá-lo ou agradá-la. E no namoro é o tempo da gente tratar o que a irmã falou aqui de defeitos, né? A gente geralmente encara as diferenças que a gente tem um do outro como defeito. Por exemplo, se ele é desorganizado, então o defeito dele é ser desorganizado. Se ela demora a sair, se arrumar, ir para a igreja, então o defeito dela é ser Adivinhou, hein? A gente sempre tem a tendência de classificar as nossas diferenças como defeito de um e de outro. E a gente precisa trabalhar isso, né? Não são defeitos. O fato de ser desorganizado não é um defeito, é uma diferença que a gente tem um do outro, né? Então, por exemplo, se ela chega lá no meu escritório e organiza o escritório do jeito que ela quer organizar, eu não sei achar nada. Ele não acha porque lá em casa Eu o não mais sei. organizado é ele. A gente precisa lidar com as diferenças para que a gente não transforme essas diferenças em defeitos. E quando a gente classifica como defeito, a gente está dizendo que Deus criou alguém defeituoso. Que a culpa é dele. Eu sempre digo para os casais, se você quiser reclamar da sua esposa, do seu marido, porque ele age assim, porque ele age diferente, porque ele pensa diferente ou ela pensa diferente, ligue direto para Deus, porque Deus deliberadamente criou homem diferente de mulher. Uma boa resposta. Criou um diferente do outro. A ideia de incompatibilidade de gênios é uma mentira que Satanás inventou
para separar os casais, porque homem e mulher nunca vão ser compatíveis, mas nunca. Não tem condição. São completamente diferentes. Deus fez isso deliberadamente. Né? Agora, as nossas diferenças, elas não foram criadas por Deus para que a gente fique competindo com o outro. Eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. As diferenças que Deus criou foi para que a gente complete um ao outro. Se um é organizado e o outro é desorganizado, um completa o outro. Se um é mais lento, o outro é mais rápido, vão se ajustando. E ao longo do tempo, lá depois dos 30 anos de casado... 38, né? As coisas vão se ajustando. 38 anos de casar, né? Não, tá tudo bem do jeito que tá. Ainda hoje a gente tem coisas para se encaixar. Pra se ajeitar. Eu lembro de uma vez que a gente se chateou por uma questão e a gente ficou um dia mal aqui, um para lá, outro para cá, mas na hora de dormir a gente precisa resolver essas questões. E aí eu disse assim para Mary, veja, a gente já tem mais de 25 anos de casado. Eu lembro bem dessa expressão, não lembro que tempo foi que a gente se chateou um com o outro. A gente já tem os nossos filhos, a gente já tem os nossos netos, a gente já sabe que quer viver para sempre, nós dois. Então vamos fazer o seguinte: toda vez que a gente se magoar um ao outro, que a gente desagradar, que a gente chatear o outro de alguma forma, vamos partir do princípio de que não foi proposital, foi porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então eu não fiz isso para magoar você, eu não tive intenção de magoar você. Se a gente partir desse ponto, a gente já tem 50% do caminho para resolver. A gente já vai se entender melhor, né? Eu não fiz isso de propósito. Mas, de alguma forma a gente vai desagradar, a gente vai decepcionar um ao outro. Porque perfeição a gente só vai encontrar em Cristo. É verdade. Então somos pecadores, continuamos pecadores. Então, às vezes uma palavra, um tom, um olhar, por que você me olhou assim? Por que você falou tão alto? Mas eu acho que eu falei tão alto, mas eu não sei o que falou. Né? Então, vamos partir do princípio que a gente não fez isso proposital. Aí a gente já consegue caminhar melhor. Então, se todo mundo pensasse assim, né, os nossos problemas seriam Diminuiriam, pelo menos. Mais fácil de resolver, né? Eu tenho curiosidade, por exemplo, no início vocês já eram crentes, vocês quando se casaram? Sim, já... sim. Sim, sim. Nós criamos, crescemos na mesma igreja, só que ela não olhava para mim, ela nem olhava pra mim. Depois que ela olhou para mim. Mas pelo menos assim, uma base você já tem da palavra. Da palavra, pra começar um sim, relacionamento, né? Mas enfrentamos problemas isso do mesmo que eu queria jeito, saber. sim. Houve no começo, Sim. talvez, essa coisa de adaptação. Teve, de achar sim. Que, sei lá, houve alguma coisa que talvez... Eu era mais dura, sabe? Rômulo, a gente tivesse um problema, eu era mais resistente para resolver, para ceder. Sempre ele é que vinha. E eu sempre esperava, porque eu já sabia que ele vinha, né? E isso demorou, até que ele percebeu que tinha que mudar isso. Aí ele deixou de vir. E quando ele deixou de vir, aí entrou minha hora. Eu disse, não posso, não pode ser assim. E eu comecei a ceder mais, a entender que a vida não é assim, do jeito que eu queria. O casamento é uma via de mão dupla. Uma hora um cede, outra hora o outro cede, e assim vai se ajustando. E a partir daí a gente começou a melhorar. Em termos de organização, como você falou, eu sempre fui mais desorganizada, de chegar, tomar banho, botar uma toalha em cima da cama, sabe? De tirar a roupa e não guardar. E Rômulo sempre foi mais organizado. E ele se chateava com isso, de eu deixar uma toalha molhada em cima da cama. Como ele resolveu? Eu botava a toalha em cima da cama, ele ia, tirava e botava no varal. Se eu deixasse a sandália espalhada no meio da casa, ele ia e guardava. Quando eu apertava a pasta, porque no meu tempo a pasta era daquela outra dura, né? De alumínio. Apertava pelo meio, aí ele ia pegando tudo, aí ele ia consertando. E isso me ajudou até no meu trabalho, porque eu trabalho com material caro, eu sou dentista, né? Então, me ensinou a eu começar apertando os meus tubinhos desde o começo, para não perder material, né? E assim a gente foi se ajustando. E até hoje ele dá. Ainda é mais organizado. Até hoje ele dá umas coisas pra mim. Uma coisa também que eu gostaria de perguntar a vocês.
as mulheres antigamente, né? Até o pastor falou sobre isso. Cediam mais ou eram mais submissas no outro sentido de submissão. Uhum. Também por falta de não trabalharem, dependerem emocionalmente e economicamente do homem, né? E hoje eu acho que os divórcios, as separações se dá ou por causa disso. A mulher é muito independente hoje. A mulher sai para trabalhar como homem, né? Exatamente. E muitas mulheres até ganham mais do que o homem. Então, há muitos lares que eu entrei, eu me lembro de meu dinheiro é meu, a mulher. E o meu é meu. Eu falei, então vocês estão tudo errado Tudo aqui. errado. Né? Porque se é uma só carne, é de tudo que tem dentro da casa, de ambos. Uhum. Então não é porque o dinheiro é seu ou o dinheiro é dele, não é porque você ganha mais, eu sempre falava isso, né, para os casais. Mas eu vejo muito isso, é meu dinheiro, eu não vou dar. Acontece muito. Né? É minha conta, eu ganho mais. Ele que estude vai ganhar como? Uma dureza de coração na parte também material. Eu acho que isso também teria que ser muito trabalhado entre os casais, assim, que não é meu, não é seu, é nosso. A conta é conjunta. Tem muito homem que a mulher não tem a conta dele. A mulher não sabe nem quanto ele ganha. Isso é errado. Por exemplo, eu fui casada com um oficial de marinha. Se eu não tivesse uma conta conjunta com ele, quando ele morreu, eu ia passar muita necessidade. Quando eu cheguei para resolver todos os trâmites para receber a pensão, a primeira coisa que o rapaz lá do CRD falou, olha, por favor, fale para mim que você tem uma conta conjunta com ele. Eu falei, eu tenho. Ele, upa, porque senão você ia ficar quase um ano sem receber. Já pensou? Mas por que os homens fazem isso, né? Ou por que as mulheres também se colocam... Eu acho que é o pecado do nosso coração e o egoísmo. Então eu vejo também que muita coisa dentro do casamento hoje em dia é o que é meu e é o que é seu. Vocês dois concordam? Sim, a gente inclusive trabalha isso no curso de noivos também, já orientando, olha, casou, conta conjunta. Tem muitos que a gente orienta já desde o noivado, já fazem a conta conjunta para trabalhar as coisas do casamento e ir se adequando a isso. Porque é super essencial, não existe o meu e o seu, né? Mas a gente depara muito com isso. A mulher acha que o dinheiro dela é para ser dela, ou então assim, você paga isso, você paga aquilo, eu pago isso. Se o meu dinheiro não deu, o seu não entra, porque já está dividido. É nosso. Se um mês o de um não deu, o outro complementou. Se o outro tem, né? Entendeu? Se o outro tem. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Em que momento da vida vocês decidiram, nós vamos trabalhar com casais? E o que levou vocês a trabalhar com isso? Olha, eu acho que foi quando a gente morou 3 anos em Manaus. E foi logo no começo do nosso casamento. A gente tinha pouco tempo de casado, não era? A gente foi para Manaus em 91, a gente já tinha uns 7 anos de casado. Então, a gente chegou em Manaus, a gente viu muitas famílias disfuncionais. Impressionante a necessidade. E aí a gente começou trabalhando. Era uma igreja bem pequenininha que a gente ficou lá. E a gente começou trabalhando. Fizemos um retiro de casais, fomos, e aí nós fomos nos preparando, buscando conhecimento, lendo, comprando livros, fazendo cursos. E aí, quando a gente voltou para cá, para o Nordeste, eu fiz um mestrado em aconselhamento em Recife, do Seminário Presbiteriano do Norte. A gente fez curso de especialização em aconselhamento, a gente sempre buscando trabalhar nessa área de família, né? Então, quando a gente estava em Manaus, a gente viu a necessidade enorme. Acho que a gente nunca tinha pensado, até perceber a necessidade. E lá foi quando a gente organizou o primeiro retiro para casais. E conversando com minha irmã, que era de Campinas, já trabalhava, ela já tinha feito encontro de casais, né? Ela não me contou o que tinha no encontro de casais. Mas ela começou dizendo como foi bom, e a gente
se reuniu e idealizamos, arranjamos um hotel e fizemos o primeiro retiro de casais lá. E foi uma bênção. E ali a gente foi se amando esse trabalho, né? E quando voltamos, quando a gente chegou em 93, em 94, minha irmã já chamou a gente para participar do SCC, fizemos até em Areia. E começamos dando continuidade a esse trabalho e fomos trabalhando muito em SCC. Depois, convidaram o Rômulo para fazer palestra. Aí passamos a ser palestrante e aí a gente trabalhava e fazia. E foi assim, né? Até que, em 18 anos, né? Que a gente vivendo isso, vendo as necessidades, vendo as dificuldades e a carência na igreja também em relação a isso, né? Minha sobrinha para casar e não tinha preparo nenhum. O Rômulo fez uma pesquisa em João Pessoa com a igreja que tinha um trabalho assim mais eficaz com noivos. Foi quando a gente começou com o trabalho do curso de noivos, né? E a parte de aconselhamento, depois que Rômulo fez o mestrado, e depois ele fez primeiro o mestrado, foi de trás para frente. Depois a gente fez a especialização e Mary, a gente precisa se preparar mais. Aí ele teve o curso de especialização que eles, vamos, eu faço com você para me incentivar, para a gente fazer juntos e dar continuidade. E aí a gente começou, deu continuidade e estamos na graça do Senhor, continuando fazendo a obra dele, né? Eu acho que é um trabalho muito sério e muito responsável de vocês, porque a gente vê como o mundo tem distorcido a questão da família, como algo realmente que é ultrapassado, né? Eles querem mostrar que hoje família Está falida. Está falida, ou então fica enaltecendo, romantizando, por exemplo, mães solos. Se fosse uma coisa maravilhosa ser mãe solo. A mulher é sempre heroína. Mas, na verdade, a gente sabe o efeito que aquilo vai trazer na vida dos filhos, tanto o peso para ela como para os filhos também. A gente vê muito isso, eles fazem, né, transformam isso em coisas como se fosse algo bom. E aí, antes de se trazer uma reflexão, eu queria que o senhor falasse um pouco isso, desse trabalho. Como é importante hoje mudar essa cabeça das pessoas em relação à importância da família, porque já foi uma coisa instituída por Deus, ele não foi por acaso que ele formou uma família logo no início, porque ele viu que o homem só não era bom, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, dessa base que é a família para a sociedade. A frase de que a família é a célula máter da sociedade, né, ficou assim bem cristalizada na fala de Rui Barbosa, né? Que diz que a família é a célula básica da sociedade. Mas isso ficou no campo da teoria, né? Quando a gente fala em investir na família, a gente não vê as pessoas respondendo a essa pergunta como deveria. E a gente vê isso até mesmo dentro da igreja. Como as igrejas têm dificuldade para trabalhar em família. Geralmente as igrejas trabalham na família no mês de maio. Faz programação para a família no mês de maio, e o restante do ano não se trabalha, não se trata de família. Então, a gente precisa entender que a família é realmente a base da sociedade e principalmente a base da igreja. Há um livro do Wayne Grudem chamado Famílias Fortes, Igrejas Fortes. A igreja nada mais é do que um conjunto de várias famílias pequenas. Então, se a gente fortalece cada família da igreja, a gente vai ter uma família com uma igreja forte, a gente vai ter uma sociedade forte. A gente precisa investir, né, nos princípios da família, na criação dos filhos, na relação marido e mulher, na relação de como viver em sociedade, para que a família seja fortalecida e e reflita realmente os propósitos de Deus para a humanidade. Agora, o que mudou ao longo de todo esse tempo são como as pessoas têm buscado se distanciar dos princípios de Deus e viver da forma como eles querem. Eu acho que é assim, eu acho que posso fazer assim, eu acho que... E fica no que eles acham, no que entende ser o seu ponto de vista. Mas a Bíblia é muito clara, né? A relação que Deus criou foi um homem e uma mulher, né? Para que eles vivessem e reproduzissem a relação entre Cristo e a igreja.
Então, nós precisamos investir como igreja nos relacionamentos de família para que criamos famílias fortes, para que as famílias sejam fortalecidas, os nossos filhos entendam isso. Coisas simples que a gente percebe que todas as estruturas que nós temos ao nosso redor, elas funcionam contra a família. Como, por exemplo, quando nós casamos, há 38 anos atrás, era obrigado a esposa a levar o nome do marido no sobrenome. E eu digo para ela que o sobrenome mais importante que ela tem hoje é o Nóbrega. Né? Mas, ao longo do tempo, né, isso deixou de ser obrigatório. Hoje até o marido pode colocar o sobrenome da esposa. Isso fere o princípio de liderança que Deus criou em Gênesis. Se a gente ler a história da criação, Deus criou os animais e chamou Adão e disse: Adão, coloca o nome em todos os animais. Isso dá a ideia do princípio de liderança. Foi Adão que colocou. Deus poderia ter dito: não, isso aqui é o cavalo, isso aqui é a égua, isso aqui é o leão, isso aqui... Deus poderia ter dito, mas deixou que Adão fizesse. Adão foi quem pôs o nome em Eva. Então há um princípio de liderança. Hoje, quando um filho muda o nome que o pai lhe deu, está ferindo o princípio de liderança das Escrituras Sagradas. E a gente nem percebe isso. Parece natural. Nunca tinha pensado nisso. Nem eu. Parece natural. E hoje, até o filho do homem pode mudar o nome que o pai deu. Deu de um homem para o nome de Bruno, pode virar uma Bruna, né? Então, o que acontece é que nós não conhecemos exatamente o que as Escrituras dizem acerca dos relacionamentos da família, né? De como Deus estabeleceu. Deus estabeleceu esses princípios para que a gente siga assim. Uma ordem, né? Ele faz isso para que haja realmente uma Exatamente. ordem. E acaba Deus virando fez... a desordem que é hoje. Exatamente. E aí, quando a gente não segue os princípios que Deus estabeleceu, as coisas dão errado, né? Isso se reflete nos filhos, né? Porque, Exatamente. às vezes um casal, quer dizer, a maneira como um casal se comporta dentro de casa, como eles vivem, isso com certeza vai influenciar Diretamente. no futuro E o que O tem maior acontecido ensino é o muito, exemplo. O que tem acontecido muito é que os pais têm deixado essa responsabilidade para a igreja, ou para a sociedade, ou para a internet, e não orientam seus filhos. Os nossos filhos, quando foram casar, os nossos três, orientam o filho. Ó. O princípio é esse. Então, graças a Deus, todos os três colocaram o sobrenome não das esposas, né? As esposas carregam o nome da nossa família lá. Porque se fosse, talvez se fosse pela influência dos amigos ou dos colegas, né, talvez eles fossem misturar o nome com o nome das esposas, como acontece por aí. Mas a gente orientou: olha, isso aqui ó, deve ser o sobrenome. Meu pai só colocou o nome dele no meu nome e da minha irmã. Eu sou tão chateada com isso. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Eu disse, poxa, a descendência da minha mãe vai acabar, né? Mas você está explicando agora, meu pai não sabia. Certamente ele fez isso, pensando Como nisso. tem irmãos que só pegou o nome do pai. Era que falta, né? Então, exatamente. No nosso tem o sobrenome dela e o meu. Mas o último sobrenome deve ser sempre pai. do marido. Esse é o Que princípio. perpetua também. Exatamente. Sim, A família, por exemplo, no meu caso, a família Nóbrega. Quem são Nóbregas? São nossos filhos Não, Nóbregas. aí os meus filhos tudo assim, eles botam Thaleson Nóbrega, Teles Nóbrega. E eu digo, cadê meu Mota? Cadê o meu não entra, né? Não, mãe, a senhora precisa entender que o Nóbrega, a senhora também é Nóbrega, a senhora não tá de fora. Aí Tiago, mais novo, o pessoal sempre chama Tiago Mota. Tiago Mota. Aí ele terminou a faculdade e a gente foi fazer, não sei se foi a placa, alguma coisa que... Não, no jaleco. Tinha que botar no jaleco. Aí eu mandei bordar Tiago Mota. Aí eu falei, mãe, não é Tiago Mota, é Tiago Nóbrega. Eu disse, deixa ele terminar. Quando ele passar, que for assumir a vida profissional dele, aí ele bota o Tiago Nóbrega. Aí agora que ele tá lá fazendo residência, né? Aí teve que fazer um outro jaleco, aí agora ele botou o Tiago Nóbrega. Mas assim, a gente brinca, mas é uma coisa assim importante, né? Que é como o Romo diz. Mas nem todo mundo tem essa... Consciência. Não é essa consciência. Nem o conhecimento. É informação, é falta de informação. Às vezes não é porque não quis, não foi por Eu, por exemplo, maldade. aprendi agora. É só Eu disse que eu não mudei o meu nome. Porque eu queria ter aquela burocracia. o trabalho. Eu demorei também, eu mudei, mas eu demorei a trocar os documentos. Justificativa que se encontra. Também sabia, né? no casamento. Exato. Quando, Eu acrescentei por exemplo, isso. no caso meu, quando eu me casei, eu não era
cristã. Então, não tinha. É. Acrescentou o sobrenome do marido ou não? Não? Eu carrego o nome do meu Eu pai. Eu acrescentei. Do meu pai, da minha mãe é Santos, do meu pai é Costa. Eu deixei o sobrenome da minha mãe, do meu pai tinha. e acrescentei do meu Eu marido. não tinha o entendimento da E- palavra. Né? E, não, e também. É uma coisa simples, né? Mas Eu também nem tinha conhecimento ainda, a palavra não era evangélica quando eu casei. Não era um sobrenome famoso, que o sobrenome do meu marido era Santos. Mas eu acrescentei no meu, né? Fez o certo. É. Bom, vamos lá. Vamos pedir para o pastor trazer uma breve reflexão, embora que esse que a gente Sim, conversou, já né? Reflexão. Só para complementar, então, pastor. Ok, então, como o tema foi sugerido para nós como família perfeita, imperfeitas, né? Então, eu queria trazer aqui uma família que é uma família imperfeita. Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17. Trata da genealogia de Jesus. Eu sei que ninguém gosta de genealogia, mas é muito importante, traz muitas lições para a gente. Veja, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou João, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azós, Azós gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ninguém gosta de ler genealogia. A gente não conhece ninguém, não tem foto de ninguém, mas aqui tem uma coisa muito interessante. A gente vai ver que no meio dessa genealogia tem muita gente imperfeita. Tem muitos reis que foram maus. Davi foi um homem que não considerou a sua família, foi um péssimo pai, foi um péssimo marido. Aqui nós vemos Manassés, foi um homem mau, perverso. Aqui tem, inclusive na genealogia de Jesus, cita mulheres, que não era comum naquele tempo. E aqui tem uma mulher que é Raabe, que era uma prostituta. Então, como na genealogia de Jesus se cita uma prostituta? Então, se há uma relação de famílias imperfeitas, está aqui. E o que é interessante disso tudo aqui é a gente olhar e ver que no meio de pessoas que foram imperfeitas, Deus fez nascer aquele que é perfeito. No meio de pessoas pecadoras, Deus fez nascer aquele que é santo. No meio de pessoas que só traziam sofrimentos, Deus fez nascer aquele que trouxe a redenção e a salvação. Então, nossas famílias são imperfeitas, assim como foi a família de Jesus, porque Deus tem um propósito. Transformar pessoas imperfeitas no ideal que Ele quer, que Ele espera para cada um de nós. Isso só pode acontecer a partir da pessoa de Cristo. No final de todos esses nomes aqui, se vocês tiverem um tempo depois de pesquisar sobre cada um deles, vocês vão descobrir coisas horríveis sobre cada um deles. Mas ao final deles, nasceu aquele verso 16 que diz assim, Jesus que se chama o Cristo. Esse nasceu o Salvador de uma família imperfeita, para ser o homem perfeito, para ser o Salvador perfeito, para fazer com que as nossas famílias procurem a perfeição segundo a vontade de Cristo.
Maravilha, é isso mesmo. Mas às vezes ignora esses nomes aí, mas cada um tem uma história, né? Cada um, se você for pesquisar, você vai descobrir coisas horríveis. Isso traz até um alento para nós, né? Porque às vezes a gente fica olhando a família do outro e diz, poxa, a família de fulano é tão certinha, né? Os filhos são uma bênção, a minha é tão torta, né? Aí você diz assim, mas Deus pode agir da mesma forma que ele age, pode ser uma família que parece perfeita, mas não é. Ele faz agir dali ele faz o que ele quer, o propósito, né? Dele a gente não sabe. Exatamente. Mas é muito bom saber disso mesmo. Nunca vai ter família perfeita porque nós somos pecadores, né? Perfeito só teve um. É verdade. Que é Mas hoje triste. nas redes sociais tudo parece muito perfeito. Não tem nada errado. Eu digo pra Mary, cobra muito que a gente coloque fotos, que eu coloque Mary, eu tenho muita resistência a isso, sabe? Porque assim, a gente vê muita coisa que parece perfeita, né? E quando a gente vê na realidade, Não é. eu prefiro o nosso caminhar juntos. Parece, mas não é. Parece mesmo. Tudo é tão certinho ali. Mas não é, porque a gente sabe, né? Mas como ele falou, Deus está trabalhando em Sendo em cada crentes um. ou não também, a gente sabe que não é tão perfeito porque nós somos. Isso. A gente Pecadores. deve buscar isso, né? Que o nosso casamento seja. Todos os dias a gente precisa buscar que ele seja para a glória de Deus. Né? Mas perfeito a gente não vai conseguir, porque nós somos Você pecadores. já ouviu falar também que você casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Isso é verdade? A gente tem Não. que casar para a glória de Deus. Então, Eu já ouvi muito isso. isso é uma coisa que eu também, quando eu escuto isso, especialmente em cerimônia de casamento, eu seguro, né? Mas assim, nós não conseguimos fazer ninguém feliz, nem ninguém consegue nos fazer feliz. A nossa felicidade está em Cristo. Então nós nos casamos para refletir a glória de Deus. Nós casamos para cumprir o propósito de Deus. Agora, se nós buscarmos glorificar o nome de Deus, certamente nós seremos felizes e faremos o nosso cônjuge feliz. Certamente, não tem dúvida. Né? Mas o contrário não é verdadeiro. Se eu buscar fazer o outro ser feliz, isso não garante que eu vou refletir a glória de Deus. Hã? E nem que vai cumprir o propósito de Deus, né? Porque às vezes na tentativa de agradar o outro, você pode até desagradar a Deus. Verdade. A verdade é essa. Mas a gente. Então, que redes sociais vocês não têm, né? Assim, de aconselhamento, casais. Eu insisto com ele. Eu insisto com ele. Quem quiser tem que procurar a Igreja Presbiteriana do Bairro das Escolas. Eu digo muito a ele. Você prepara um estudozinho, reflexão, mas eu ainda não consegui. Mas eu vou conseguir. Eu chego lá. Tem coisa muito Isso, bombástica nas redes sociais, mas também tem coisas que ajudam a gente a pensar, pelo menos refletir assim, Exatamente. e ajudam a gente a amadurecer em alguns pontos. Mas muito obrigada por trazer todos esses esclarecimentos. Tinha muita coisa mais que a gente poderia falar, porque família, casamento abrange muito. Abrange. Mas Abre a foi oportunidade muito para um próximo convite. bom. A gente sempre aprende. A gente já tem uma estrada longa aqui. Acho que é um assunto que ainda dá 2 programas, porque a gente vai fazendo perguntas. Porque, olha, mesmo a gente viúva, eu não sei ela, mas eu sou muito procurada por casais. Como eu não posso aconselhar, Estamos procuradas por pretendentes. Eu pensei que ela fosse dizer. eu quero ter o equilíbrio, né? De indicar e de estar levando para o caminho, né, certo, diante das escrituras, e estar levando para pessoas que têm a experiência, né? Então, é importante a gente saber. Tem coisas que, por exemplo, como isso, eu já escutei isso em vários dessa casa para fazer o outro feliz. Olha aí. Então, eu já escutei isso em vários casamentos, né? E não é verdade isso, não é. Então, eu acho assim que é muito importante. A igreja deveria investir mais nisso, porque somos uma grande família, não é? Eu acho que se a gente entender que não é sobre nós, né? É sobre Deus. É sobre Deus. Tudo, até o casamento. Muito obrigada, foi um prazer conhecer. Prazer foi nosso. As portas Não abertas consegui para até falar. Você foi ótimo.
Nossa, eu falei, né? Ela não falou que quase não fala, mas ela falou. Foi boa a participação. As barreiras foram quebradas. Muito obrigada. Obrigada. Ai, gente. Vou esperar ele. Ah, Ok? Pronto. É porque